Querido irmão, tome o assento. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor Deus na Epístola de Judas, capítulo, só temos um capítulo, versículo 1. Judas, versículo 1 desta epístola. Nos diz a palavra: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, aleluia, amém. Vamos repetir juntos, versículo 1, toda igreja. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de mais uma epístola que desafia o nosso coração a algumas reflexões. Aqui nós estamos diante de uma epístola que foi escrita por Judas, que é irmão Tiago, ou como alguns afirmam, meu irmão de Jesus, melhor dizendo, irmão de Jesus, ou como muitos afirmam, meu irmão de Jesus. É interessante a história de Judas, apesar de ser o meu irmão de Jesus, o fato bíblico é que houve um momento na vida dele que ele não cria em Jesus como o próprio Deus. Se você ler com calma depois em casa, Marcos capítulo 6, versículo 3, ele não cria em Cristo Jesus como o próprio Deus. Fato é que depois da ressurreição de Jesus Cristo, Judas estava entre os 120 que receberam o derramamento do Espírito Santo lá no Pentecostes. Texto que lemos aqui, Atos capítulo 2, nesta manhã. Judas era um desses 120 que estavam ali esperando, na expectativa da promessa feita por Cristo Jesus. Verdade é, irmãos, que Judas, ele se apresenta nesta carta com muita humildade. Ele não dá nenhuma carteirada, uma chancelada, dizendo: olha, eu sou irmão de Jesus. É interessante como Judas abre essa epístola. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo. Ele poderia usar aí uma autoridade, a chancela de ser irmão de Jesus. Mas Judas foi alguém que entendeu claramente o que é ser servo de Jesus. Judas foi alguém que entendeu a divindade de Jesus. Judas foi alguém que entendeu claramente o que era servir a Jesus, de tal forma que ele expressa na abertura desta epístola uma humildade que nos revela como deve ser a nossa postura enquanto servos de Cristo Jesus. Ele não buscava, por exemplo, ao escrever esta epístola, Judas não buscava privilégios religiosos, por ser da família do Messias, por exemplo, nada disso. Ele queria servir, ele queria ensinar, ele queria mostrar aos leitores aqui a importância de entender e compreender o que de fato importa na caminhada de todos nós. É servir a Jesus, é ser discípulo de Jesus, é caminhar entendendo de maneira muito clara o que o Evangelho propõe aos nossos corações: vida nova, caminhada nova, conduta diferente, serviço a Deus, submissão à obra redentiva do Criador. É um coração extremamente voltado ao serviço. Haja vista que Judas abre essa epístola dizendo: eu sou servo, eu estou servindo a Jesus como vocês. A minha intenção é viver o Evangelho de maneira clara, contundente, em um contexto conturbado. Por que lhes digo isso? Judas escreve esta epístola em um contexto extremamente conturbado, irmãos. Judas escreve esta carta como um alerta urgente aos leitores inaugurais aqui. Judas está preocupado com a disseminação, irmãos, de lobos em pele de cordeiros que estavam disseminando doutrinas totalmente díspares, diferentes daquilo que o Evangelho tinha como proposta. Judas levanta essa epístola preocupado com o rebanho. É o que nós devemos entender claramente como liderança religiosa. Nós nos preocupamos com o rebanho, nós orientamos o rebanho, nós apontamos as falhas. Interessante que o público-alvo aqui de Jonas, neste alerta religioso e teológico, é justamente cristãos que estavam sendo convidados a abrir mão de conceitos absolutos da Escritura. E Judas, preocupado com isso, que eles se afastassem do engano, que eles se afastassem
daquilo que o Evangelho não estava propondo, ou seja, a verdadeira salvação. E Judas solenemente faz aqui uma convocação para que a igreja pudesse fazer apologia de sua fé, para que a igreja pudesse defender a fé. É o que nós devemos fazer constantemente, irmãos. Nós somos convidados por Deus, devemos defender a nossa fé. Deixa eu dizer a vocês, para que você possa entender aqui o pano de fundo. Por quê? Estou trazendo ênfase à preocupação de Judas quanto às doutrinas errôneas, distorcidas do Evangelho. Basicamente, queridos, nós temos aqui duas grandes ameaças como ensino a esses crentes aqui no contexto de Judas. Quero destacar para vocês. Havia ali, naquele contexto de Judas, uma heresia chamada de antinomismo. Pastor, o que é antinomismo? É uma religiosidade libertina, era uma liberdade sem limites. Olha o conceito desses infiéis à Escritura. Sabe o que eles defendiam? Eles defendiam o seguinte: já que Deus é um Deus gracioso, misericordioso, a sua graça ela é infinita, nós podemos viver o cristianismo, mas também nós podemos pecar, nós podemos viver uma vida de liberdade, de libertinagem. Eles usavam o Evangelho como desculpa para pecar. Eles aceitavam Jesus como Salvador, mas eles não aceitavam as leis, a autoridade do Senhor. Ele era o Salvador, mas não o Senhor de suas vidas. E com isso, eles defendiam o seguinte: já que nós estamos seguros, nós podemos viver uma vida de liberdade, de libertinagem. Nós podemos pecar sem nenhuma reserva, porque ao fim de tudo isso, Deus haverá de nos perdoar. Que absurdo, irmãos. Eu fiquei pensando sobre isso, parece que esta é a ideia de alguns crentes hoje em dia. Eles refletem uma religiosidade e usam essa religiosidade para justificar seus erros. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Deus é amor, por exemplo. Se Deus é amor, se Deus é um Deus tão amoroso, Ele não vai olhar para detalhes da minha vida. Ele não vai se preocupar com detalhes do meu comportamento. Ele não está preocupado com minha conduta moral. Ele é tão amoroso que Ele derrama sobre mim a sua misericórdia e eu tenho liberdade de viver os meus próprios erros. Isso é uma heresia, irmãos. Judas estava preocupado com isso. É como se Judas estivesse olhando o nosso contexto hoje. Por exemplo, nós vemos hoje em uma libertinagem desenfreada, em que as pessoas usam o amor de Deus como desculpa para viver intensamente, por exemplo, as suas aventuras amorosas. Nós entendemos à luz da Escritura, irmãos, que o amor, que é o próprio Deus, ele é o princípio de uma conduta moral e ética balizada pelo próprio Deus. Louvado seja Deus por isso. Então Judas vai denunciar essa libertinagem. Essa era a primeira seita, ou o primeiro ensino errôneo aqui em que Judas está combatendo. Ou seja, o antinomismo, uma liberdade sem limites. Mas havia um outro erro aqui também. Judas estava aqui denunciando o gnosticismo, que dominava os pensamentos da época. Ou seja, é o conhecimento pelo conhecimento. É o conhecimento sem fé, sem desenvolvimento espiritual. É a ideia para o gnosticismo, a ideia de que a salvação vem apenas pelo conhecimento intelectual, ou seja, o assentimento das ideias, e não pela uma fé viva, e não pelo relacionamento com Cristo. O gnosticismo defendia que Deus não está preocupado com esta relação íntima. O que Ele quer é alcançar o nosso intelecto, o nosso conhecimento. Judas é o porta-voz, aquele que é levantado por Deus para dizer: está errado. Porque vejam, por exemplo, o gnosticismo, eles negavam de maneira muito contundente fatos centrais da fé. Já que eles não valorizavam a relação de fé, eles negavam esses fatos. Se você compreende a lei, se você vive intelectualmente os princípios da lei, se você entende a lei, você é uma pessoa salva, você é uma pessoa boa, você foi alcançado pela graça de Deus. Irmãos,
Isso vai de encontro a uma vida de mortificação dos pecados. É muito mais do que o conhecimento intelectual. Vida com Deus é matar o eu, é mortificar a carne, é viver uma vida de oração, é entender que a palavra é a palavra de Deus, é entender que tudo que está revelado foi revelado pelo próprio Deus, é ter uma vida que honre a Deus, é entender que o Evangelho é lido através da nossa conduta e vida. Nós também estamos aqui nesta manhã para combater as heresias, para dizer que só existe um caminho, é Cristo, é a palavra, é a teologia, é o conhecimento, é entender que este conhecimento é muito mais do que o assentimento de ideias, é a mudança de caráter, de honra, de fidelidade, de comportamento, de conduta, é ser, na prática, sal e luz deste mundo, constantemente e ininterruptamente, para a honra e glória do Senhor. Amém. Isso é ter vida com Deus. Judas se levanta para denunciar, irmãos, para dizer está errado. E sabe como ele faz isso? Ele faz isso mostrando a esse povo aqui. Ele abre esta carta trazendo palavras importantes para esses homens, para essas mulheres. Viver com Deus, irmãos, é viver com responsabilidade. Entender a segurança da eleição em Cristo Jesus. Eu vou muito tranquilo aqui, primeiro porque eu estou aqui, saindo aqui, ou entrando, ou no meio de uma virose aqui pesada, irmãos. Estou aqui pela graça de Deus, é a graça que sustenta a gente, em nome de Jesus. Eu vou dividir esse sermão em duas partes. Eu quero tratar a primeira palavra que Judas quer ministrar para a gente aqui nessa manhã. Domingo que vem, pela manhã, nós vamos continuar esse sermão. Então, você que começou o sermão hoje, você volta domingo que vem. Isso inclui a família do Caio também. Venham todos domingo que vem, tá, gente? Quero ver vocês tudinho aqui domingo que vem, tá certo? Eu posso ouvir um amém? Olha, você disse amém. Assim seja. Você vem, viu? Em nome de Jesus. Então, vejam bem, irmãos. 3 palavrinhas Judas usa aqui de maneira muito contundente. Sabe o que Judas quer dizer aqui a essa igreja? Entenda a ideia de Judas. Ele quer dizer assim, irmãos, nós temos uma identidade. Nós não estamos aglomerados no espaço sem nenhuma identidade. Nós somos diferentes. Eu estou aqui para lhe dizer, você é diferente, louvado seja Deus. Nós somos diferentes. Nós somos alcançados pelo Senhor. Judas abre a sua epístola falando que nós somos diferentes. Pelas razões que ele passa a apresentar. Sabe o que Judas quer dizer contra essas heresias que estavam solapando a igreja? Que quando nós pensamos que nós temos uma identidade, irmãos, quando nós entendemos a nossa identidade, nós não somos conduzidos pelas inclinações do nosso coração. Nós não somos conduzidos pelas investidas do diabo. Nós não somos conduzidos pela confusão de um mundo que não tem identidade, que não tem regras e conceitos absolutos. Nós somos conduzidos a partir de uma norma bíblica, da normativa da palavra. Judas quer dizer a esses leitores que, olha, há em nós uma identidade. Eu estou aqui para lhe dizer também, você tem uma identidade, pelas razões que Judas apresenta apenas nessas palavras aqui. O versículo 1 desse capítulo 1, sob a ótica da segurança da eleição. Pensem comigo, irmãos, a ótica da segurança da eleição é um exercício teológico que eu diria que é fascinante, irmãos. Está seguro na eleição, está seguro em Cristo, pois este único versículo aqui contém as sementes de quase toda a estrutura da graça soberana. Vocês sabiam que nesse versículo, nessas 3 palavras, nós temos a base aqui, por exemplo, dos 5 pontos do calvinismo. Sabiam disso ou não? Essas 3 palavras aqui. E eu achei isso fascinante ao estudar. Impressionante. Eu queria começar com a primeira palavra. Judas disse assim, olha, vocês não podem ser conduzidos por essas heresias. Sabe por quê? Porque vocês foram chamados. Eu estou aqui para lhe dizer que você foi chamado por Deus, aleluia. Você foi chamado por Deus. Impressionante, irmãos, que nós temos aqui nesta expressão, quando penso sobre a soberania de Deus, fundamentado na bênção e na segurança da eleição, chamados revela-nos 3 verdades dos 5 pontos do calvinismo. Chamados revela-nos a depravação total do homem.
Chamados revela-nos a expiação limitada, e chamados revela-nos de maneira muito clara a graça de Deus, que é irresistível. 3 pontos em uma só palavra: chamados. Revela-nos que nós estamos depravados, que nós não tínhamos condição alguma. Está implícito no termo: vocês foram chamados, vocês não tomaram nenhuma iniciativa, vocês estavam perdidos, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Era necessário um chamado perfeito, era necessário que um Deus perfeito, com um plano perfeito, com uma ação perfeita, pudesse redimir o coração da raça humana. Nenhum homem seria capaz de se auto-chamar. Judas não diz isso: vocês foram chamados. Houve uma voz, houve uma ação de um Deus que nos amou primeiro. Vocês foram chamados, aleluia. Foi muito mais do que um convite. Foi um chamado redentivo, aleluia. Depravação total do homem. Coisa maravilhosa, irmãos. Notem bem comigo. Pensem comigo. Se o homem não pudesse buscar a Deus por conta própria, ou se o homem pudesse buscar a Deus por conta própria, esse chamado seria apenas um chamado especial. Como você recebe um chamado para participar de um momento de batismo, de uma festa? Não, o homem não seria capaz jamais de buscar a Deus. Baseado em quê, pastor? Efésios 2, versículo 1, está escrito: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Quem nos deu vida? Deus. Então quem nos chamou para a vida? Deus. Ele só. E tão somente o Senhor. Eu fui tirado de um estado de incapacidade espiritual para uma iniciativa puramente divina. Eu fui chamado. O chamado de Deus é inconfundível, meus irmãos, e bendito seja o nome do Senhor. Vejam, a palavra chamado revela-nos a depravação, a incapacidade do homem de se auto-salvar, de se auto-chamar. Ninguém fez isso. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus um dia nos chamou. E sabe o que Judas diz? Vocês não podem ser conduzidos sem identidade. Vocês têm uma identidade. Vocês foram chamados. Sabe quem somos nós? Raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Você foi chamado, meu irmão. Toda vez que você entrar numa crise de identidade, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo, lembra que você é povo exclusivo de Deus, aleluia. Você foi chamado por Deus. Depravação total do homem. Vamos para um outro ponto. Dos 5 pontos do calvinismo, com a palavra chamado, nós percebemos aqui também, irmãos, ao olharmos para esse texto, sabe o que? Nós identificamos aqui a expiação limitada, ou particular, como alguns gostam de usar. Como assim, pastor? Judas não escreve aqui para a humanidade em geral nesse contexto, mas para aqueles que foram comprados e separados, para os chamados por Deus. Expiação particular, limitada. Impressionante, irmãos. Há uma ação perfeita. A obra de Cristo é aplicada especificamente àqueles que o Pai entregou ao Filho. O benefício da redenção é particular ao povo da aliança. Por isso que a expiação limitada é particular. Há uma aliança, há um pacto. Esta é uma doutrina cara para a gente. Há uma segunda ideia aqui de expiação limitada, num termo chamado. Nós percebemos isso, que há um vínculo de aliança, de concerto com Deus, desde os primórdios, desde Adão. Deus fez alianças e pactos. Para quem Cristo morreu, bendito seja o nome do Senhor Deus, este chamado haverá de se cumprir, aleluia. Quem sabe você entrou aqui preocupado: meu Deus, será que meu filho é crente? Será que minha nora é crente? Será que meu cunhado é crente? Será que meu parente é crente? Será que meu amigo é crente? Meu querido, se estiver debaixo dos planos de Deus, chegará em nome de Jesus. Não depende da gente, não. Sabe dizer a palavra? Não depende de quem quer, nem de quem corre. Muitos irão dizer no final dos tempos: eu preguei no teu nome, eu expeli demônios em teu nome. Não vos conheço. Fez coisas tão bonitas, né, gente, o evangelho? Não vos conheço. Sabe o que o texto quer dizer com isso? Tem líderes
indo para o inferno. E nem sabe. Não é quem quer, não é quem corre. Mas percebam, por isso que na doutrina calvinista, quando nós tratamos sobre expiação particular, eu gosto do termo limitada, não tenho dificuldade com isso, expiação limitada. É impressionante como nós entendemos que o princípio da perfeita morte de Cristo está exarado. De que forma, pastor? Para quem Cristo morreu, para quem? Esses estarão sendo agraciados pelo chamado de Deus, aleluia. Sabe o que eu disse quarta-feira aqui, fechando o estudo sobre escatologia? O que define a volta de Cristo não é a cronologia humana, mas um plano redentivo e perfeito de Cristo. Algumas pessoas até ensaiaram aí a volta de Cristo. No ano 2000, na virada do milênio, não voltou. Teve gente que se preparou para a volta de Cristo, não voltou. Teve gente que escreveu livros. Teve um autor lá, de um conterrâneo meu, lá de Caruaru, que escreveu: Cristo irá voltar no ano 2000. Até hoje ele espera, 2025, 26. Não é a cronologia, não é a virada do milênio, não é a contabilidade, nada disso. Sabe quando Cristo vai voltar, irmãos? Quando a última pessoa que foi alcançada por esse plano perfeito for agraciado por esse chamado em nome de Jesus. Quando essa última pessoa, é o meu conceito escatológico, tá, irmãos? Quando essa última pessoa for alcançada pela graça, o plano redentivo de Deus se cumpriu perfeitamente, aleluia. Cristo vai voltar sobre as nuvens com poder e glória. Então não depende de quem quer, de quem corre, mas Deus estabeleceu. Sabe o que é isso? Expiação limitada. Vamos fechar hoje, irmãos, a palavra. A palavra chamado nos revela depravação total, revela-nos expiação limitada, mas revela-nos, por fim também, a palavra chamado, graça irresistível. Chamados por Deus, irresistível chamada. Olha o termo aqui, irmãos, chamados, kletos, no grego. Essa palavra chamado, é um chamado eficaz, poderoso, perfeito. Entenda, irmãos, sobre chamado eficaz, nós não estamos tratando aqui sobre um chamado ou um apelo externo que pode ser rejeitado. Não, irmãos. É muito mais do que isso, queridos. É a obra do Espírito. É a graça do Espírito, é o derramamento do Espírito Santo. É o Espírito que abre os olhos que estão cegos. É o Espírito que inclina o coração à verdade. É o Espírito que traz ao coração de um pecador a consciência de que ele é pecador. É uma resposta a esta graça. É um chamado irresistível. É uma graça e um favor irresistível. Nós temos aqui também na palavra chamado essa ideia o conceito de chamado eficaz ou vocação eficaz. Esse é um dos pilares da soteriologia reformada, chamado eficaz. Vocação eficaz. Olha, vamos fechar essa mensagem entendendo o que Judas estava propondo aqui, irmãos. Quando Deus chama, esse chamado é irresistível, aleluia. Esse chamado é diferente de um chamado externo, ou seja, um convite geral a todos que ouvem a pregação. A graça irresistível, a vocação eficaz é um chamado interno e irresistível. Por isso, irmão, meu irmão, deixa eu ensinar uma coisa para você. Não fica preocupado se o culto vai ser para crente, não crente, se o culto vai sensibilizar o coração. Meu irmão, quando Deus quer salvar, Ele salva como Ele quer, aleluia. Eu vou lhe dizer uma coisa importantíssima, para que você nunca mais esqueça. Esse chamado e essa graça é irresistível, aleluia. Sabe o que Judas quis dizer a esse povo? Vocês têm uma identidade, gente. Meu irmão, eu estou aqui para dizer isso para você. Você tem uma identidade, você foi chamado. Você estava depravado, Deus te salvou. Você estava longe, totalmente longe, mas você fazia plano de uma vocação que é perfeita e eficaz. E você foi alcançado pela graça de Deus, que é irresistível. Tem gente que foge dela, mas ela alcança. Paulo,
perseguidor do evangelho, é irresistível. Paulo se rendeu a essa graça, nós nos rendemos a esta graça, e vejam, essa graça que é irresistível, mostra-nos de maneira muito clara, que nós estamos seguros. Você tem uma identidade, querido, você não está solto às realidades deste mundo. Vai comigo, por favor, a Romanos capítulo 8, estamos caminhando para o final, estamos na conclusão desta primeira parte deste sermão. Romanos capítulo 8. Acompanha comigo, por favor, que está escrito no versículo 28 a 30. Eu queria te convidar a ler comigo, meu irmão. Romanos 8, 28 a 30. Vamos ler juntos? Toda a igreja. Sabemos que todas as coisas aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O crente não perde a salvação, aleluia. Tem um plano redentivo perfeito. Vejam, irmãos, há uma sequência aqui lógica. Deixa eu usar uma expressão que eu gosto muito. Uma sequência lógica e uma sequência inquebrável. Você entende isso? Diga amém, meu irmão. Lógica e inquebrável. Se você olhar para Romanos 8, 28 a 30, você percebe o grupo que é chamado, exatamente o grupo que foi predestinado, que será justificado e por fim glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Quem garante isso, irmãos? Deus. Igreja tem que conhecer doutrina, irmãos. Deus. Você não perde salvação, você não está salvo hoje, perdido amanhã. Nós estamos seguros, há uma sequência inquebrável. E vejam, olhe, eu quero lhe dizer isso, é que a execução desse chamado não partiu do coração mais prodigioso, humanamente falando, veio de Deus. Porque quando você lê, por exemplo, vai para a segunda epístola de João, capítulo 6. Segunda epístola de João, capítulo 6. Versículo 40. Capítulo 5, melhor dizendo. Eu acho que eu anotei errado. Fica na benção aqui, viu? Evangelho de João, perdão, queridos. Evangelho de João, capítulo 6, perdão. É o texto que fala que ele nos amou primeiro. Vai lá para João, capítulo 6, por favor. Capítulo 6 de João. Você vai comigo agora lá para o versículo 44. Vamos ler comigo, toda a igreja? Bem forte, irmãos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu... Olha aqui para mim, irmãos. Porque às vezes você entra em crise, será que eu estou salvo, perdido? Meu irmão, se a graça e o chamado de Deus te alcançou, ó, diz a palavra, você será ressurreto no último dia, porque quem nos garante é o Senhor, aleluia. Chamado, a palavra compreende essas três realidades, e eu concluo dizendo isso. Sabe o que é o teu coração? Para de procurar identidade. Você tem identidade. Baseado em quê, pastor? 1 Pedro, capítulo 2, para a gente fechar o sermão dessa manhã. 1 Pedro, capítulo 2. Você tem identidade. Judas quis dizer isso a esses leitores aqui. 1 Pedro, capítulo 2. Eu te convido a ficar em pé à medida que você encontrar o texto, versículo 9. Olha, se você pega João 6, versículo 44 que nós lemos, e você estuda a palavrinha trouxer no grego. Sabe o que a palavra quer dizer literalmente? Se Deus não te arrastar
atrair com força, um poder, um dinamite, o poder do Espírito. Literalmente a tradução é arrastar você. Ele que te traz no poder do Espírito Santo. Você não vai ser salvo. E se você foi arrastado pelo poder, dinamis do Espírito Santo, poder, sabe quem é você? Aí veja como o texto fez. Por isso que eu fui chamado e eu estou guardado com o Senhor. Olha, diz a palavra, todos juntos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Você pode dizer amém por essa palavra? Primeira palavrinha que você vai guardar no seu coração quando você for ensinar alguém lá fora. Olha, a abertura de Judas nos garante 3 verdades maravilhosas. Eu estava depravado, incapacitado de chegar à graça de Deus. Eu fui alcançado por esta graça, porque eu estava depravado. Esta vocação de Deus foi eficaz, um chamado, uma expiação que foi limitada, particular, me alcançou. E a graça de Deus é irresistível, aleluia. Você foi chamado, meu irmão. Você foi chamado por Deus. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a tua vida diante de Deus, a tua família, esse chamado maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Que o teu coração possa ser alimentado por esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Ó Deus, bendito seja o teu nome por esta palavra, Senhor. Nós também fomos chamados pelo Senhor. Chamado que eficaz. Esse chamado é comparado ao ato criacional de Deus, quando Deus disse haja luz e houve luz. Quando Deus diz haja salvação, por certo haverá de ter salvação, em nome de Jesus. É a tua palavra, é a tua ordem. Assim como a luz não pediu para existir, o pecador é extremamente passivo na hora da salvação. Ele é regenerado pelo Senhor, ele só responde, ele só reage. Há uma ação que não acontece cronologicamente no nosso tempo, mas acontece antes da fundação do mundo. O Senhor me amou antes da fundação do mundo, aleluia. Eu fui chamado por Ele. É uma mudança de estado. Nós somos arrastados das trevas para a luz, para a maravilhosa luz. Obrigado, Deus. Isso aconteceu conosco. Hoje nós somos novas criaturas. O velho homem não mais me domina, aleluia. Eu sou tentado. Ele vem muitas vezes tentando os meus entes, a minha mente. Mas Deus, maior é aquele que está em nós. Nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Juntamente com meus irmãos, nós fomos efetivamente transferidos das trevas para a luz, porque nós fomos chamados. Aplica essa palavra a todos nós. Obrigado pelo ensino nesta manhã. Continua conosco na ministração desta palavra no próximo domingo pela manhã, Deus. Que possamos entender as 2 outras verdades do texto. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor.